O presidente Bolsonaro deu a sua primeira declaração e detonou o Lula e mostrou o que está acontecendo. A verdadeira farra com o dinheiro dos brasileiros, principalmente aposentados e pensionistas, que nesse momento estão passando por um verdadeiro caos na sua vida. Bolsonaro não mediu as palavras e foi direto, foi incisivo e mostrou o que realmente está acontecendo nesse momento no governo Lula. Acompanhe, essa entrevista foi dada antes da manifestação que ele participou no dia 7, lá em Brasília, em pró-anistia. Acompanhe trechos e a gente vai comentando essa participação do presidente Bolsonaro. Há poucos dias aqui, o Glenn falando no Senado. O Mike Benz está previsto vir ao Brasil daqui a uns 15 dias. Ele vai falar o dinheiro da USAID, 50... É o que está aqui na... Foi uma entrevista que ele deu ao Oeste. Olha, o Brasil tem mais sindicato que o mundo todo. Eu nunca fui do lado da esquerda. Confesso que lá atrás, nos anos 90, algumas coisas eu votava com a esquerda. Sim, aconteceu isso aí. E depois eu fui tomando conhecimento do que é livre mercado, o que é capitalismo, e mudei completamente a minha maneira de ser. Acontece que lá na década de 90 não tinha muita informação. Quem já estava atuando na esquerda sabia pouco também do que estava fazendo, mas o mundo não tinha essa consciência. Muitas pessoas votaram no Lula no primeiro mandato, não tinham consciência do que eles realmente tinham capacidade de fazer e o que eles iriam fazer com o nosso país. Por isso muitas pessoas são criticadas por terem votado no Lula no primeiro mandato, mas é que muitas pessoas não sabiam o que iria acontecer e qual realmente era o plano deles. O objetivo dessa medida provisória é exatamente fazer o controle. É porque sempre o pessoal inventa uma associação nova, vem o desconto, essas pessoas que recebem até R$2.000, R$2.500 por mês são as pessoas mais humildes, pouco conhecimento, não sabem entender o que é aquele desconto. Eu costumo dizer, uma coisa, Ana Paula, é você, por exemplo, eu pegar todo mês R$50 de dinheiro vivo teu, você fica chateada. Mas se descontar o teu contra-cheque, você é uma pessoa humilde, R$100, você não se dá conta disso. Então abusaram da boa-fé das pessoas para fazer essa barbaridade. E repito, nós aqui da direita, o PL, entre muitos outros partidos também, grande parte, nós assinamos a CPMI, coisa que o PT não fez, não assinou. Ou seja, eu vi até na imprensa aí que o governo federal deve se socorrer do Tesouro para ressarcir. Tem que recorrer do Tesouro, não. Se fosse gente da direita, estaria preso numa hora dessa. É por isso que o Nicolas, no discurso que ele fez, ele pediu ali 48 horas também para que o governo Lula dê explicações do que está acontecendo. Porque se fosse, como disse o próprio Bolsonaro, Nicolas Ferreira também falou, se fosse o Bolsonaro estaria na cadeia nesse momento, doente, não doente, com a barriga aberta, eles teriam colocado o Bolsonaro na cadeia de qualquer forma se isso acontecesse no governo dele. Mas, como é o governo do amor, ninguém se pronuncia, a AGU, TCU, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ninguém se manifesta, mas se fosse no governo do presidente Bolsonaro, todos estariam ou presos com tornozeleira e principalmente ou teriam 48 horas para poder aí de alguma forma declarar o que está acontecendo. Por que esse pessoal não tem ninguém preso? Porque tem o irmão do Lula envolvido? Ora, com certeza. Todos têm que se tratar igualmente. Eu não posso dizer que no meu governo não teve nada de errado, porque não. Só o Ministério da Saúde, o orçamento diário são R$500 milhões. Você não pode falar que não teve nada poderia ter concedido errado. Poderia, mas quando descobria... Agora, o Wagner Rosário, da CGU, que está com o Tarcísio agora em São Paulo, foi ideia dele. Cada ministério tinha em torno de meia dúzia de pessoas com conhecimento técnico, né? Para que qualquer contrato, de acordo com um determinado valor, passava por essa equipe para fazer um pente fino ali e até ajudar o respectivo ministro. Por isso que deu certo o governo. Lembrando que lá em 2020, quando deu o colapso mundial, né, da Covid, Bolsonaro, ele foi muito claro que ele queria ministros que tivessem um conhecimento técnico, e isso trouxe muita bagagem. Porque quando foi para comprar
as vacinas de determinada marca custava X. A empresa está vendendo por 2 vezes o valor. E foi aí que sacaram que havia algum desvio, alguma improcedência, e Bolsonaro agiu rápido e disse que não compraria enquanto eles não corrigissem. A mídia, a esquerda, foi para cima de Bolsonaro. Só que o que aconteceu? Eles voltaram atrás, eles arregaram. Eles venderam pelo valor que deveria estar sendo vendido e não 2 vezes esse valor. E aí a gente vê a grande sacada dessa multidão. Eles tentam de todas as formas imputar ao governo Bolsonaro descredibilizar tudo que aconteceu, porque é assim que eles trabalham. Enquanto o governo Lula faz o que quer com pessoas que nem sequer, ministros que nem sequer sabem o que estão fazendo, Bolsonaro foi verdadeiro e mostrou para a população que no ministério, em todos os ministérios, haveria pessoas técnicas. As nossas estatais deram lucro. Se começar a contar aqui o que aconteceu em Itaipu Binacional, Porto de Santos, né, Correios, poxa, é de cair para trás. Eram deficitários, passaram a dar lucro. O Porto de Santos dá prejuízo de 500 milhões por ano, passou a dar lucro de 500 milhões por ano, 1 bi. Ia para algum lugar. E quando você tira essa grana da mão dessas pessoas, as pessoas ficam revoltadas contigo, ficam trabalhando contra você, procurar uma maneira de tirar você de lá para eles voltar a fazer o que sempre fizeram. É o que voltaram à cena do crime agora. Parabéns ao Alckmin, né? O Alckmin voltou com o Lula à cena do crime. Está aí, ó. O Alckmin disse que voltariam à cena do crime e voltaram mesmo. E hoje os Correios passa de 1 bilhão de prejuízo, né? Outras estatais estão com prejuízos e ninguém, a esquerda, Supremo, ninguém investiga, Polícia Federal, ninguém fala nada. Esse é o governo que estamos acompanhando. Tá complicado, hein? Eu não quero o mal do meu país, mas esse tipo de gente não pode continuar governando nosso país. E outra, quem deu o golpe foram eles. Mão pesada do TSE para me tirar de lá. Está previsto, né? Eu vi há poucos dias aqui o Glenn falando no Senado. O Mike Benz está previsto vir ao Brasil daqui a uns 15 dias. Ele vai falar o dinheiro da USAID, 50 bilhões de dólares por ano para o mundo, parte dessa grana para cá, investido em campanha de combate à desinformação. Como ele vai mostrar, tá? Como esse dinheiro entrava aqui, onde entrava, o que era feito com esse recurso. Então, teve dinheiro sobrando para realmente ajudar a tirar de lá. Vou falar 3 números aqui, uma condição, você não me pergunte o que é. Poucas pessoas vão saber o que eu estou falando. 50 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares. É que eu posso falar. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, tá certo? Agora, se engana quem acha que tem crime perfeito hoje em dia. Sempre vão descobrir alguma coisa, sempre vão estar atrás de alguma coisa, mas o mais importante foi o que Bolsonaro disse. No governo dele pode ter havido alguma coisa, são 500 milhões de reais. E, gente, houve. Empresas menores, isso de fato acontecem. Imagine 500 milhões de reais na mão de uma única pessoa. Quantas pessoas que estão abaixo que foram cascateando esse dinheiro? Gente, fraude, essas coisas, no Brasil é a coisa mais comum que existe no nosso país. Só que o que o Bolsonaro disse? Se descobrisse, haveria pena. Como houve alguns casos, nem era do governo, mas imediatamente o Bolsonaro agiu para poder pedir, né, a exoneração, a retirada. Mas no governo Lula, tudo é festa, tudo pode, e é isso que eles estão fazendo.